Muito bem, são 19 horas, não, 19 não, ainda são 18 horas e 55, ainda não são 19 horas. Vou começar mais cedo aqui o Papo de Quinta, Liliane Monteiro. O Bruno não, o Otávio tem problema com hora, gente. Eu tenho um negócio com horário, é porque é o seguinte, né, a gente tá começando aqui um pouquinho mais cedo, são 18 horas e 55 minutos, esse é o seu Papo de Quinta aqui na Rádio Jara. Estamos recebendo então o doutor Luiz Paulo, João Paulo de Amaral Filho, médico oncologista lá da Santa Casa de Campo Grande, e a dona Esmelinda, a mãe do nosso Bruno Monte. Pessoal, antes de dar boa noite para os nossos convidados da noite aqui, dizer que o Papo de Quinta, que não estava conversando com o doutor aqui fora do ar, é um bloco pautado para levar entretenimento, levar alegria, levar diversão e, por que não, informação. O Papo de Quinta é esse mesclado de notícias e com tudo o que você precisa para ficar bem informado. Estamos passando por um período em que o outubro é pautado para a saúde da mulher. Outubro Rosa começou em 2002. Se não me falha engano, eu dei uma estudadinha, né? Então, começou em 2002, quando o monumento do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ficou todo cor-de-rosa, né? Então, a partir daquele momento, daquela data de 2002, começou-se então a ser, não comemorado, digamos assim, mas um mês pautado para a saúde da mulher, o Outubro Rosa, para a mulher aí que tem problemas com câncer de mama. Então, um mês de prevenção, um mês de cuidado, um mês de palestras, né, um mês todo priorizado para esse cuidado feminino contra o câncer de mama. Então, para falar um pouco mais sobre isso, né, Dr. Paulo, posso chamar Dr. Paulo, né? Doutor Paulo, muito boa noite. Primeiramente, em nome de toda a equipe do programa Fala Comigo, da Rádio Jara, agradeço o senhor pela disponibilidade. Em nome da Santa Casa de Campo Grande, obrigado por ter liberado o doutor Paulo aqui. Boa noite e obrigado mais uma vez por estar aqui e falar um pouquinho, né, o que é o Outubro Rosa e o que é, então, um pouco mais sobre esse mês importante da saúde da mulher. Boa noite. Sim, perfeito. Boa noite, Otávio. Em primeiro lugar, quem agradece sou eu, o convite. E para mim é sempre muito bom estar tendo a oportunidade de poder falar aqui um pouco sobre esse assunto tão importante, né, que é o câncer de mama na vida de todas as mulheres. O Outubro Rosa, ele basicamente é um mês de conscientização a respeito da prevenção do câncer de mama. Então, assim, os exames que são realizados durante o mês de Outubro Rosa podem ser realizados em qualquer época do ano, mas a gente acaba focando um pouco as discussões no Outubro Rosa justamente para que isso fique como uma coisa mais simbólica, uma força um pouco maior para a mulher. E é importante a gente sempre frisar que a mulher ela precisa, a partir dos 40 anos de idade, isso é um pouco divergente, dependendo da recomendação, né? Tem algumas sociedades que falam a partir dos 50 anos, outras a partir dos 40 anos, em geral eu prefiro a partir dos 40 anos, ela deve se submeter a uma mamografia anual. E por que isso é tão importante? Porque no câncer o tempo é muito importante. Então, quando a gente tem um diagnóstico mais precoce, com um tumor menor, um tumor que não tenha criado raízes, um tumor que não tenha dado, que não tenha se espalhado pelo corpo, e até a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, a chance de cura da mulher é muito maior. Então, por conta disso que é muito importante a gente conscientizar a respeito da prevenção e a respeito do papel da mamografia, porque a gente consegue detectar, às vezes, um tumor que nem é palpável se você examina a paciente no consultório, certo? Então, basicamente, é um mês de conscientização a respeito dessa doença que é o câncer de mama e a respeito do fato da gente ter hoje boas ferramentas de prevenção para detectar a doença mais cedo. Sim, doutor, antes de então continuar então a fala com o senhor, por coincidência, né, a gente ia pautar muito sobre a situação que a dona Melinda passou, né, que ela teve, então câncer de mama ainda está nesse período de recuperação, né, dona Melinda? Então, falar um pouco sobre como começou os sintomas e assim, como foi o tratamento da senhora, é, desde o início até aqui, então. Fala um pouquinho pra gente. Muito boa noite em nome do programa, né? Agradecer a presença da senhora. Pra quem não conhece, a mãe do Bruno Monte tá aqui junto com a gente, né? Por coincidência também o Dr. Paulo é médico que acompanhou a Sim, dona sim. Melinda. Então, boa noite pra senhora. Contar um pouquinho de como que foi esse período difícil pra senhora e como que tá sendo assim esse período pós gravidade e período de recuperação. Boa Boa noite. noite, Otávio. Boa noite, ouvintes.
lembrando que o Outubro Rosa é para todas as mulheres, não somente para a mama, mas para o útero também, que só estão focando mama, mas o câncer vai além disso, né? Como dito, o meu foi, eu descobri com um diagnóstico precoce, porque eu tenho costume de fazer exame todos os anos, né? E o último que eu fiz deu indiferente dos outros anteriores. Eu fiz novamente o outro exame e deu diagnóstico de câncer, né? Aí eu fiz as minhas cirurgias, foram 2. As minhas cirurgias foi com o doutor Fabrício Colassino, entendeu? E o meu tratamento foi com o doutor João Paulo. Aí foi feito quimioterapias, foram 12 sessões de quimioterapias, e com as quimioterapias veio o tratamento das bloqueadoras, né? Isso, perfeito. É o trastuzumab. Aí você explica para que serve isso. Explica, claro. Vai ser um prazer. É muito difícil. Eu vou te falar uma coisa, não é fácil, não, o decorrer, sabe? É difícil, quando a ficha cai, que você fica meio desnorteado, doutor João Paulo que sabe disso, verdade, né? eu lembro. Mas eu acho o momento mais difícil de todo o percurso que foi, a cirurgia eu acho que foi o mais fácil. O mais difícil para mim foi quando que eu cheguei, aí o doutor falou assim, ó, dona Ermelinda, a gente vai ter que fazer a quimioterapia. Sim. Aí eu falei assim, ai, doutor, o cabelo vai cair? Foi. Foi. Aí o doutor falou assim, ó, dona Ermelinda, eu vou ser bem honesta e sincera com a senhora. Pode cair ou não pode cair, parcialmente ou cai tudo. Mas já que a gente estava lá, então vão fazer, né? Mas eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta sessão, fiquei toda alegre, porque não tinha caído um fio de cabelo. Aí, quando foi na sexta, o trem começou a despencar. Foi aonde eu fiquei, assim, durante o tratamento todo, assim, mais deprimida. Mais deprimida. Porque o cabelo é uma coisa... É o ego da mulher, né? E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, então mexeu muito comigo, o cabelo mexeu comigo, sabe? Mas mexe com muita gente. Entendeu? Mexe muito. Parece que é engraçado, mas não, né? Principalmente, né, as mais vaidosas. Eu já Sim. ia meter a marca, mas já... Sim. Aí durante 2 semanas eu fiquei assim, bem pra baixo. Aí um dia, depois dessas 2 semanas, eu fui fazer a minha quimioterapia, numa terça-feira. Aí eu vi uma criança de 2, 3 anos lá fazendo quimioterapia. Aí eu perguntei pro Marcelo, enfermeiro de lá, perguntei o que a criança tinha. Aí falou assim, ó, dona Ermelinda, ele tem um câncer na cabeça, só que o dele não tem tratamento, ele toma por causa das dores. Aí eu parei e pensei, falei, o que é um cabelo? Aí, né, falei assim, se eu ver, tem gente atrás de mim que é pior, e é uma criança, né? Ainda vivi já muito, ele 2, 3 anos não viveu nada. Aí eu falei assim, a partir de hoje, eu não solto uma lágrima por causa de cabelo. Tem dia que realmente, devido ao tratamento da bloqueadora, que é um tratamento assim que mexe muito emocionalmente com você. Tinha dia, quando eu tomava, tinha dia que no outro dia eu não sabia se eu ia acordar alegre, deprimida, emotiva, eu nunca sabia como eu ia ficar. Nunca sabia. Então, é uma coisa que o doutor João sempre, desde o começo do tratamento, ele falou assim, dona Ermelinda, o tratamento vai ser favorável de acordo de que forma a senhora vai levar. Tá certo que eu agradeço a Deus, porque tem gente que tinha sintomas bem piores que o meu. Eu tinha enjoo, tinha bastante enjoo, tinha náuseas, mas eu não vomitava. Então, assim, em vista de outras pessoas, o meu tratamento foi até brando, entendeu? Tinha muita fadiga, cansaço. Mas aí o doutor João falou assim, olha, o tratamento tá aí, mas a vida continua. Tudo que a
senhora tinha costume de fazer, tá certo que a senhora não vai dar conta de fazer como era antes. Mas a senhora não para, a senhora tem que continuar a vida. Aí nas 2 primeiras sessões que eu fiz de quimioterapia, nossa, eu não conseguia levantar da cama. Gente, era um enjoo, uma fadiga. Falei, meu pai do céu, fiz 2, falta 10. O que vai ser de mim? Aí falei, não, vou levantar, vou fazer as coisas aos poucos, da minha rotina, entendeu? E foi o que eu fiz. O que o doutor João Paulo falou assim, olha, você faz isso, eu segui a risca, né, doutor Paulo? Sim, não. Tinha dia que às vezes eu chegava lá, meio assim pra baixo, mas eu falava assim, não, dona Ermelinda, vai passar, vai passar. Então, tudo passa, tudo passa. Mas é difícil. Só quem passa por isso, para saber, sabe? A gente pode ter apoio, o apoio da família é muito importante. Sim. É muito importante. É assim, a confiança a gente tem que ter nos médicos também. O doutor João Paulo sempre foi tão tranquilo, sabe? Passava uma tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Importante. O doutor Fabrício também, nossa, o doutor Fabrício foi um outro anjo que apareceu na minha vida. Então, não tem nem palavras para agradecer esses 2 médicos, E sabe? perguntar aqui pro doutor João Paulo, dona Melinda, como que é a abordagem, como funciona? Então, a dona Melinda falou que o momento em que é recebido a notícia do diagnóstico do câncer e da quimioterapia é um pouco doloroso por conta do cabelo, né? Que, assim, mais para as mulheres, para homens também, mas mais para mulheres por conta da questão da vaidade. Como que funciona, então, a abordagem técnica para comunicar, então, à mulher que ela está com esse câncer e que ela vai ser submetida à quimioterapia? Então, Otávio, hoje em dia a gente tem alguns protocolos de comunicação de má notícia que servem tanto para a parte de oncologia como para comunicações de... tem alguns que não gostam muito desse termo de más notícias, eles falam de notícias sérias. Sim. E servem, na verdade, para comunicar qualquer tipo de notícia em medicina que possa ser encarada pelo paciente de uma forma desfavorável, desagradável. Então, é importante a gente sempre ter um ambiente confortável, então a gente sempre reserva um tempo no consultório, conversa com a paciente sempre sentada. A gente sempre tem que estudar muito bem o caso da paciente para a gente saber o que está acontecendo e sempre observar como que a paciente reage àquilo que a gente está falando. Então, a parte emocional da paciente naquele momento, em geral, está muito aflorada, é uma situação muito complicada, a gente está lidando com temas que, em geral, tem um estigma muito grande, que é câncer e quimioterapia, e tem muitos pacientes que, às vezes, não querem fazer a quimioterapia só de escutar falar essa palavra de quimioterapia, e o nosso papel é tentar entender um pouco melhor do que o paciente tem medo, qual que é a principal necessidade dele, certo? Então, assim, a questão do cabelo, a gente sempre procura conversar, por mais que grande parte dos esquemas de quimioterapia causem a alopécia, que é a queda de cabelo, é uma coisa temporária, certo? Então, perto do benefício que a quimioterapia pode trazer para aquela paciente, é uma coisa que a maior parte das mulheres acaba relevando. A gente tem hoje alguns mecanismos, algumas toucas assim, que reduzem a chance de perda de cabelo, mas nenhuma estratégia é 100%. Então, tudo isso tem que ser conversado com a paciente antes. Sim. E as pacientes, elas também reagem de maneiras muito diferentes entre elas a um mesmo tratamento. Então, é importante sempre a gente ter uma noção que, e além disso, existem tipos muito diferentes de quimioterapia entre si. Então, a gente tem uma quimioterapia que a gente faz, por exemplo, para câncer de pulmão, que é muito diferente de uma quimioterapia que a gente vai usar numa paciente com câncer de mama ou uma paciente com câncer de colo de útero. Então, a gente tem que sempre explicar isso para a paciente, porque é muito comum sempre falar, não, mas tem um amigo da minha família que teve câncer, só que não sentiu isso, sentiu outra coisa. Isso às vezes gera uma insegurança na cabeça da paciente. Sim. Então, assim, tenha em mente que tem vários tipos de quimioterapia e tem vários tipos de câncer também. Uma pergunta, doutor. Se você quiser. Quais são os graus, por exemplo, descobrindo antes ou não? Sim. Existem graus de... Como é que é seu nome? Desculpa. Liliane. Liliane, então, quando a gente fala de grau do tumor, a gente tem tanto o grau histológico, e o que é grau histológico do tumor? Se a célula tumoral é uma célula um pouco mais agressiva ou não, certo? Quando a gente fala, vamos pegar o câncer de mama para a gente dar um exemplo, a gente tem grau 1, grau 2 e grau 3. Teoricamente, quanto maior o grau, um pouco mais agressivo é o tumor, Liliane.
E muita gente também, às vezes, confunde estadiamento ou estágio com grau. E o que é o estadiamento? O estadiamento é se o tumor está muito avançado ou não. A gente usa um sistema de estadiamento que a gente chama de TNM. O T é o tamanho ou o grau de invasão do tumor, certo? Geralmente vai de 1 a 4. O N é o número de linfonodos. Linfonodos são umas ínguas que a gente tem, que geralmente a gente, se você palpar seu pescoço agora, provavelmente você vai encontrar alguma íngua aqui, alguma coisa. A diferença é que no câncer, geralmente o câncer, quando vai se espalhando, e principalmente o câncer de mama, ele costuma acometer alguma íngua e, no caso da mulher, principalmente aqui na região da axila, certo? Então isso também entra no estadiamento, isso é um fator de risco maior que a gente tem que ficar de olho. E o M é se a doença é metastática ou não. Quando a doença é metastática, geralmente o paciente tem um estadiamento 4. E o que é metástase? Metástase é aquele tumor que saiu da mama, foi para a axila e foi, por exemplo, para o fígado ou para o pulmão, foi para algum órgão distante da onde ele começou. Isso pode se apresentar em quase todos os tipos de câncer, e por mais que isso acarrete uma gravidade maior no caso da paciente, a gente hoje em dia tem bons tratamentos para esse cenário também. Então é sempre uma questão de conversar com a paciente e na maior parte das vezes, de acalmar, tentar trazer a mulher um pouco mais para junto do tratamento. E doutor, muito se fala... Você tem alguma outra pergunta? Não, depois eu queria que ele explicasse a questão do bloqueio que a gente estava falando aqui. Ah, Sim, claro. mas antes Vamos disso, falar. existe uma idade para ser constatado o diagnóstico de câncer? Ou, assim, não existe idade? Que nem no caso de uma jovem ou para uma pessoa mais madura, não Sim. tem essa questão de idade? Como é que funciona o diagnóstico assim? Então, boa pergunta, Otávio. Tem essa questão da idade. O câncer de mama, o pico de incidência dele se dá geralmente a partir da 4ª, 5ª década de vida. Sim. Então, por isso que a campanha Outubro Rosa foca mais, e se você vai, por exemplo, numa unidade de saúde, conversa com seu ginecologista, geralmente o foco é a partir das pacientes de 40 anos, que elas façam mamografia anualmente. Sim. Porém, você vê, e eu já vi mais de uma vez, às vezes uma jovem de 20, 24 anos com câncer de mama, certo? Sim. Isso existe. Sim. E existem também algumas mutações genéticas. Às vezes a paciente tem uma predisposição genética maior de desenvolver câncer, e você pode ver um câncer numa idade mais precoce, numa idade mais jovem. Isso é uma exceção, tá certo? Cerca de 15% dos tumores só são genéticos. A gente geralmente acha que é bem mais, né? A gente acha que se o pai teve, então provavelmente o filho vai ter também, mas não é exatamente assim que funciona. Mas o que a gente deve recomendar? Para todo mundo a partir dos 40 anos, quando a gente está falando em relação a câncer de mama, câncer de colo de útero, que a dona Ermelinda lembrou, a partir dos 26 anos ou a partir da vida sexual ativa, certo? É recomendado a partir de pelo menos 16 anos. Sim. E se a paciente tiver algum fator de risco maior para câncer de mama, o que é fator de risco maior? Geralmente é aquela paciente que tem parentes muito próximos que tiveram câncer de mama, certo? Então, por exemplo, se a sua mãe teve um câncer de mama com 50 anos de idade, então vale a pena você começar esse rastreamento um pouco mais cedo, geralmente a partir dos 30 anos de idade. Sim. Tá certo? E aí o método também de rastreio, de pesquisar o câncer, pode mudar. As mulheres que são mais jovens geralmente têm uma mama um pouco mais densa, então o ultrassom ou a ressonância de mamas geralmente é mais bem-vindo do que a mamografia. No caso de uma localização de nódulos na mama, Sim. No caso de uma jovem, Certo. há essa possibilidade de ser a doença ou de ser apenas o nódulo, ou não tem essa possibilidade? Existe a possibilidade, mas a gente sempre tem que conversar com a jovem para que não se gere um desespero em volta de uma situação que, na maior parte das vezes, pode ser uma coisa benigna, pode ser um fibroadenoma. A maior parte dessas situações em que chega uma paciente jovem queixando de um nódulo na mama não são de fato câncer. Porém, isso tem que ser investigado. Se a mulher tem alguma dúvida, tem alguma coisa que está incomodando ela, você precisa pedir um exame mais específico e, dependendo do resultado do exame, fazer uma biópsia para descartar o resultado, para descartar a chance dessa paciente ter um câncer. Sim. O diagnóstico ele é dado sempre pela biópsia. Ok. Liliane, pergunta aí. Todos eles são casos cirúrgicos ou não? Não. Geralmente, Liliane, se a paciente tem um diagnóstico de um câncer localizado, se um câncer que só está na mama ou então está na mama e na axila, faz todo sentido você operar essa paciente.
E a quimioterapia pode ser feita antes, pode ser feita depois, isso varia muito dependendo do caso, do tipo de tumor. Agora, se a paciente... E tem muitos casos também que a gente nem precisa fazer quimioterapia, tá? Isso é muito variável. Agora, se o diagnóstico ele já vem numa fase mais avançada, certo? Numa fase de doença metastática, aquilo que a gente conversou, do nódulo que às vezes saiu na mama e foi para o fígado ou foi para o pulmão, a cirurgia ela não tem tanto sentido assim, porque a gente estaria submetendo a mulher a um procedimento invasivo, certo? Sem estar resolvendo totalmente o problema dela. Isso é claro que existem exceções para isso, tá, Liliane? Então a gente sempre fala para conversar com o seu oncologista, conversar com o seu ginecologista, porque tem situações em que a cirurgia é indicada mesmo em doença metastática por uma questão, às vezes até de controle de dor, de controle de sintomas, tá certo? Mas via de regra, os casos cirúrgicos são aqueles casos que estão localizados e que, ainda bem, são a maioria dos casos. Uma preocupação das mulheres, né? Geralmente, Dona Ermelinda vai saber falar sobre isso, a Liliane também, é a questão do cabelo. E existe um outro método de tratamento, fora a quimioterapia, que não cause a queda do cabelo, assim, se sabe que independente do câncer, a quimioterapia é um tratamento forte que vai causar a queda do cabelo, é claro. Mas no caso da mulher, existe uma possibilidade de não haver esse intervir, no caso? Existe. Dependendo do caso, Otávio, em alguns tumores que são muito pequenos e dependendo também do tipo de câncer de mama, isso é uma coisa que tem que ser conversado, muitas vezes a gente pode não realizar a quimioterapia, poupar as mulheres os efeitos colaterais de quimioterapia, e se a doença dela expressa hormônio, e isso a gente vê numa análise um pouco mais aprofundada do tumor, a gente pode fazer um tratamento com bloqueio hormonal. Existem alguns tipos de quimioterapia que, dependendo do tipo de tumor, também podem ser empregados, que não causam queda de cabelo, Sim. certo? A questão é só a gente colocar na balança eficácia e efeito colateral para a mulher. Não adianta também um tratamento que tem uma boa tolerância, que não caia cabelo, mas que tem uma eficácia baixa e que a mulher não vai se sentir tranquila depois com o risco dessa doença voltar. Sim. Então tudo é uma questão de conversar e individualizar o caso. Sim, Dona Ermelinda, foram quantas cirurgias que a senhora passou? Duas. Duas. A primeira foi o quadrante superior, Sim. onde a mamografia mostrava as pequenas calcificações. Aí, essa primeira cirurgia, o doutor Fabrício retirou um pouquinho mais para fazer a biópsia, aonde ele descobriu que tinha vários focos na mama esquerda superior, em vários lugares. Sim. A período de recuperação da senhora, como é que foi? No começo foi difícil, mas depois eu fui me adaptando à quimioterapia, às bloqueadoras. Sim. E isso, tudo que eu fazia antes, eu continuei fazendo. Só que não da mesma forma, entendeu? Mais reduzido. Sim. Para que se fique esclarecido aqui, doutor, bloqueadoras seria o quê? Certo, então vamos lá. A gente tem 5 grandes tipos de câncer de mama, de tumores de mama. Então, assim, isso é interessante a gente falar também porque, às vezes, tem algum ouvinte, alguém que está escutando agora, que pode se questionar, falar, mas eu tive câncer de mama, eu não precisei fazer nem quimioterapia, nem fazer esse tratamento com bloqueadoras que a dona Ermelinda falou. Por que é isso? Posso falar um pouco sobre... Não, pode ficar à vontade, sim. Tá ótimo, Ermelinda, obrigado. O tipo de câncer que a dona Ermelinda teve foi um câncer de mama HER2 positivo. E o que é HER2? HER2 é uma proteína que ela pode estar hiperexpressa, está presente em uma quantidade maior do que o normal em torno de 20 a 25% das mulheres que têm câncer de mama, certo? Então, a maioria das mulheres não tem essa alteração, mas no caso da dona Ermelinda, a gente detectou isso através de um exame chamado imunohistoquímica, que é um exame mais específico para a gente saber algumas características específicas do tumor. E a partir de 2001, a gente tem um tratamento chamado trastuzumab, e esse tratamento ele foi tão importante para a oncologia que ele até chegou a virar um filme, que mostrou um benefício muito grande da gente usar um anticorpo que é como se fosse uma molécula que tentasse bloquear o efeito dessa proteína, certo? Sim. E, consequentemente, a gente faz um tratamento de quimioterapia
que às vezes não é tão pesado. No caso da dona Ermelinda, ela tinha um tumor pequeno, certo? Então eu optei por fazer um tratamento de quimioterapia não tão intenso. A quimio dela durou 3 meses de quimioterapia pura, certo? Em conjunto com o trastuzumab, que é esse bloqueador do HER2, Sim. certo? E é um tratamento menos tóxico do que a quimioterapia. E no caso da dona Ermelinda, a gente manteve esse tratamento por 1 ano, que é o período que a gente usa para o que a gente chama de tratamento adjuvante, ou seja, é um tratamento que ele vem em conjunto com a cirurgia aumentar as chances de cura da mulher. Sim. Eu não sei se a Liliane pensou nessa pergunta, mas eu vou fazer para você que está nos acompanhando aqui. Muito se fala sobre o Outubro Rosa, né? Que é o mês de prevenção, o mês da campanha, né? Só que a doença ela não vai escolher o mês para estar acontecendo, certo? Certamente. A mulher que sente os sintomas, e na verdade é bom falar até dos sintomas que são ocasionados por um diagnóstico de câncer. Quais são esses sintomas que as mulheres sentem que ela tem que procurar? Tipo, em junho, um exemplo, sentiu uma dor, sentiu uma pulsão, foi procurar o especialista médico. Como é que se faz, como é que se procura? Perfeito, tá. Olha, primeiro falando dos sintomas que a mulher tem que identificar, né? Se ela tiver um nódulo mais endurecido na mama, tá certo? Geralmente o câncer de mama numa fase mais inicial, ele é indolor, ele não costuma causar muita dor, isso não é uma regra, tá? Mas é um nódulo endurecido, muitas vezes o nódulo não dói, como a gente já falou. Se ela tiver alguma secreção na mama, alguma descarga papilar, alguma secreção que seja sanguinolenta, que tenha sangue na secreção, isso também é um sinal de alarme para a mulher. Se ela reparar alguma íngua embaixo do braço, tá certo? Isso daí tem que acender um alarme, a mulher tem que procurar. Íngua, também é importante falar isso, íngua na axila não é sinônimo também de que o tumor foi para a axila, tá? Existem situações em que pode ser um Íngua alarme seria o quê? falso. Desculpe interromper, seria uma ferida? Imagina. Íngua é quando a gente tem um caroço, sim. tá certo? O termo correto seria um linfonodo, vamos dizer assim. Mas que sim. linfonodo é um termo mais técnico, então a gente acaba conversando com a paciente como íngua, que é um caroço. Às vezes a mulher sente um caroço na virilha por causa de alguma inflamação, e esse mesmo caroço pode também ser um sinal de câncer, então vale a pena a mulher procurar o atendimento. Sim. Tá certo? E como que ela faz quando ela detecta algum nódulo assim que seja um pouco mais suspeito, alguma coisa que seja fora do usual? Ela pode ir, na verdade, em qualquer unidade básica de saúde, tá bom? Isso daí é muito fácil o acesso. As mulheres que acompanham com o ginecologista podem procurar o ginecologista dela, certo? E nessa consulta, provavelmente é solicitado ou um ultrassom ou uma mamografia, que são exames largamente disponíveis no SUS hoje, tá bom? Tanto no SUS como em convênio. E aí a mulher já pode sair da consulta um pouco mais tranquila. E o médico vai examiná-la também, vai avaliar se é de fato motivo para preocupação ou não. Sim. Liliane? Existe alguma coisa a ser feita assim pra prevenir? Tipo, eu tava pensando aí que meu irmão sempre, quando eu era menor, eu sempre usei antitranspirante. Sim. Meu irmão sempre falou, isso daí é perigoso, não sei o quê, dá câncer de mama, não sei o quê. Sempre me encheu muito saco em relação a isso. E eu queria saber se existem coisas, tanto alimentícias como industriais, que possam. Até o próprio antitranspirante, né? Sim. Essa pergunta é boa, Liliane, é também uma pergunta difícil, porque muitas vezes não existe um consenso do que causou o câncer para uma determinada mulher. Tem algumas situações que isso fica um pouco mais claro. Então, a gente tem alguns fatores de risco que são bem delimitados. Geralmente, tabagismo, certo? Cigarro e consumo excessivo de bebida alcoólica acabam sendo fatores de risco para tumores em geral, para câncer em geral. Consumo excessivo de bebida alcoólica para a mulher seria mais do que uma taça de vinho por dia, por exemplo, e para o homem mais do que 2 taças de vinho por dia. Então, se você for ver, até que é bastante permissivo até essa recomendação que a gente tem da parte da oncologia. O consumo excessivo de alimentos processados também pode entrar como fator de risco, não tanto para câncer de mama, mas geralmente mais para câncer de intestino, certo? E um fator de risco importante para câncer de mama é o uso muito prolongado de terapia de reposição hormonal. Então, às vezes a mulher está nos sintomas da menopausa, começa a chegar aos 50, 51 anos, começa a entrar numa fase que a gente chama de climatério, que é quando os hormônios femininos vão decaindo um pouco mais, e começa a ter calorão, a libido fica um pouco mais reduzida, e em consequência disso ela procura um médico para fazer uma terapia de reposição hormonal. Não existe nada de errado que isso seja feito,
mas geralmente quando a gente tem um uso muito prolongado, principalmente quando o uso é superior a 1 ano, você também tem o aumento do risco de câncer de mama, certo? Nada. Sim. Dona Melinda, então a senhora está no término do tratamento, né? Eu Como é que tá funcionando? terminei, porque minha última bloqueadora foi feita dia 23 de setembro, que daria 1 ano certinho. Comecei 1º de setembro de 2020 e 23 de setembro de 2021, 1 ano certinho. A fase da quimioterapia, então, se encerrou. A quimioterapia terminou em novembro do ano passado. Passado essa fase, então, o doutor aqui do lado pode me corrigir se estiver errado, o câncer foi eliminado, no caso. Graças a Deus. Amém, amém, amém. E, doutor, depois dessa fase que a dona Melina está passando, existe ainda um risco de voltar ou é só a prevenção para não acontecer novamente? Existe. Foi importante você fazer essa pergunta, Otávio, porque Sim. a gente que é oncologista, às vezes eu sou um pouco sistemático, sou um pouco chato em relação a isso daí. Sim. Tanto que dificilmente eu chego e falo com o meu paciente, falo, não, a senhora está curada agora, está tudo certo. Eu acredito, a chance de cura, por exemplo, da dona Ermelinda é superior a 90%, é muito grande, certo? Mas tem um conceito em oncologia, né, no estudo dos tumores, que para a gente falar que uma paciente está curada, a gente precisa manter essa paciente em segmento por pelo menos 5 anos, fazendo alguns exames seriados, acompanhando essa paciente no consultório. E se a doença não voltar nesse período de 5 anos, aí sim a gente pode falar que essa paciente está curada, Sim. certo? Então esse é um conceito básico em oncologia. E é importante que seja assim, Otávio, porque é o que você falou, as recidivas, né, que é quando o tumor volta, isso Sim. pode acontecer, Sim. certo? Não necessariamente no mesmo local, o normal é que quando a doença volta, ela volte no mesmo local, mas ela também pode voltar em locais diferentes. Então, é sempre importante a gente estar de olho nisso, a gente estar olhando isso, e esse risco existe, tanto é por isso que a gente continua fazendo exames e acompanhando a paciente depois. Doutor, são 7 horas e 27 minutos. Liliane, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Tá. Uma pergunta um pouco delicada, né, para o Vamos senhor. lá. Não sei se tecnicamente o senhor pode estar falando sobre isso. Vamos lá. Qual é o grau do câncer da qual a mulher é submetida à retirada do seio? Certo. Né? Qual é digamos assim, eu vou tentar procurar uma palavra mais sugestiva para o momento. Quando que tem que tirar o tumor? Quando que tem que tirar? Quando que é o Certo. momento que tem que eliminar o seio e não tem jeito de ficar ali? Tá. O câncer de mama, sempre que ele é diagnosticado, desde que ele não esteja espalhado, certo? Então, desde que ele seja um estadiamento 1, 2 ou 3, que é quando a gente tem uma doença localizada, ele sempre tem que ser retirado em algum momento, tá bom? A gente pode fazer quimioterapia primeiro, em alguns casos, não foi o caso da dona Ermelinda, mas às vezes a paciente chega com um tumor muito grande na mama e a cirurgia acaba sendo muito invasiva, muito pesada para a mulher, certo? E aí, nesses casos, a gente lança a mão de uma estratégia que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. O que é? A gente começa a quimioterapia para tentar reduzir o tumor e depois fazer uma cirurgia um pouco mais adequada para a mulher. Sim. É sempre discutido com a mulher em relação à mastectomia, que é a retirada da mama inteira, e em relação à quadrantectomia, que é a retirada de uma parte da mama. E isso a gente sempre discute em conjunto com o mastologista ou com o cirurgião oncológico que vai operá-la. E toda mulher conversa isso daí, depende muito de uma preferência da própria mulher e de uma apresentação do próprio tumor, certo? Então isso é uma coisa que tem que ser avaliada caso a caso. Ok, Liliane? Ainda existem resistências sobre tratamento ainda? Existem sim. Tem algumas pacientes que chegam. Eu trabalho, além da Santa Casa, eu trabalho também no Hospital do Câncer, eu trabalho em outras clínicas privadas, certo? Na Oncovita e no CEON. E a gente vê bastante isso, principalmente no SUS, onde eu trabalho com um volume um pouco maior de atendimento, né, que a demanda é muito grande. E você vê muitos pacientes que, às vezes, por uma falta de informação, é normal também, né, isso acontece, acabam tendo uma resistência grande ao tratamento. É difícil, assim, é raro a gente ver uma paciente que, de fato, não queira tratar de jeito nenhum. Mas isso acontece, isso existe. E sempre, Liliane, a vontade do paciente ela é respeitada, certo? Como a gente depende, não vou fazer quimioterapia em mim, certo? A gente sempre vai fazer na paciente. A gente sempre respeita a vontade da paciente em relação a isso, porque não é um procedimento isento de riscos, certo? Mas, como o benefício costuma superar os riscos, a gente sempre conversa e deixa a paciente ciente disso.
Muito bem, são 7h30, doutor. Para encerrar a nossa entrevista, primeiramente agradecer ao senhor, a dona Esmeralda, dizer para a senhora, com o tratamento concluído, com só os cuidados sendo colocados em prática, o que a senhora tem a dizer? Muitas mulheres devem estar acompanhando a gente pelo site da Rádio Jara, pelo Facebook. O que a senhora tem a dizer para essas mulheres que estão passando por esse período, ou que estão sentindo alguma dor, algum sintoma, e ainda se resistem a procurar um auxílio médico? Queria a palavra da senhora como alguém que passou por esse período e depois a palavra do Dr. Paulo como especialista nesta situação. A palavra com a senhora. Olha, o começo, todo começo é difícil, principalmente quando se trata do câncer, né? Que infelizmente essa doença ainda dá muito medo em muitas pessoas, entendeu? E mesmo, igual o doutor João Paulo falou, a gente fez todo o tratamento, é um fantasma que vai sempre ficar atrás de quem já fez, entendeu? Só que eu não foco muito nisso não, sabe? Bola pra frente e seja o que Deus quiser. Agora, quem tá passando por isso, é uma fase difícil, mas vai passar. Tudo passa. Você tem apoio da família, que é o pilar, entendeu? Mas a sua cabeça tem que estar acima de tudo, porque é ela que vai te comandar. Sim. Da mesma forma que ela te tira do buraco, ou então ela te afunda completamente. Porque ninguém vai passar e ninguém está sentindo que você está passando por esse período. Tudo passa. Mas você tem que ter... Você vai tirar força da onde você não tem. Mas você tem que ter fé, poder usar a frente e confiar em quem você está fazendo o tratamento. Porque eu acho que é tudo um conjunto. E você não anda sozinha nisso, não. É tudo um conjunto. É médico, é família e é você. Um depende do outro. Porque se o doutor não tiver uma paciente que colabora, também dificulta para ele. Claro. Então, eu acho que tem que ser tudo um conjunto. Tem aquela piadinha que a gente fala assim, né, igual você gosta de brincar, dor do parto, né? Quem já teve normal para saber, né? Vocês nunca teve, então não vai saber disso, né? Se a gente não esquecesse a dor, a gente não teria mais filhos, né? Essa dor que a gente sente no momento do tratamento, com o passar do tempo a gente esquece. Entendeu? A gente tem que esquecer para a gente ter uma vida. A gente tem que pensar assim, eu tenho meus filhos, eu tenho minhas netas, isso é o mais importante, que eu tenho oportunidade de ter convívio com eles. Então, eu vou me autoajudar porque tem pessoas atrás de mim que estão me ajudando. E não ter medo. Por mais que tem coisas que vão vir à frente que você não gosta, mas isso passa, tudo passa. Para mim, linda, quero agradecer a senhora. Nada, que isso. Né? Lembrando, Pode falar. Tá? Que outubro rosa é das mulheres e novembro é azul dos homens, viu? Justamente. Alô, os quarentão de plantão aí, né? E uma boa justificativa também para a equipe, né? Trazer um médico especialista também, né? Sobre o assunto importante que é o Novembro Azul, né? Brevemente vamos conversar sobre isso também, para trazer no papo bloco de quinta. Doutor, antes do senhor deixar esse recado também para as mulheres que estão acompanhando, falar um pouquinho rapidamente sobre o Outubro Rosa. O que a Santa Casa, o senhor está na Santa Casa também e outros hospitais também, como profissional, como que as mulheres fazem para procurar o auxílio? Quais são os programas que estão sendo colocados em prática nesse mês tão importante para a saúde feminina? Bom, a gente teve, como o Outubro Rosa é principalmente um mês de conscientização, as ações que a gente tem realizado lá no setor de oncologia da Santa Casa, a gente fez um café da manhã essa terça-feira, eu pude participar, a gente conversou com várias mulheres, a gente tem que falar também sobre o acesso muito fácil que a gente tem da mamografia, a gente tem o ônibus também de oncologia, que é uma iniciativa do Dr. Fabrício, que consegue atender várias mulheres, certo, sobre livre demanda. Então, assim, eu acho que a mensagem que tem que ficar, Otávio, é de que a mulher ela tem que ter em mente de que ela vai sair da consulta pelo menos com um passo a mais para resolver o problema.
ou para ficar mais tranquila de que aquilo não é de fato um problema que ela tem que se preocupar, e se for, quanto mais cedo ela descobrir, melhor. E frisar que o acesso é muito fácil, é muito tranquilo hoje em dia a gente pedir uma mamografia, certo? E ela não necessariamente precisa chegar a um centro especializado em oncologia para fazer isso, certo? O meu trabalho como oncologista clínico, ele começa a partir do momento que a paciente ela já tem um diagnóstico de câncer. É evidente que é muito importante para mim falar sobre o papel de prevenção, certo? Mas para a paciente chegar em mim, a gente depende de uma população que seja mais consciente disso, da importância de fazer o exame, certo? E de um fácil acesso aos exames que hoje, graças a Deus, a gente tem. Tá ok? São 7 horas e 35 minutos, doutor. Quero agradecer ao senhor. Agradecer a Santa Casa por ter liberado. Agradecer meu irmão aqui da comunicação, aqui eu esqueci o nome dele. Lucas. Da comunicação da Santa Casa, que veio muito gentilmente aqui acompanhar a entrevista. O senhor atende na Santa Casa, as mulheres estão acompanhando. Como é que faz para estar localizando o senhor lá, caso precise? Sim, na Santa Casa eu atendo através do sistema de regulação, né? Então, sim. A gente não tem uma demanda espontânea na oncologia da Santa Casa. E no Hospital do Câncer também não. Sim. Como são serviços especializados naquela paciente que já tem o diagnóstico do câncer, a mulher que tem alguma dúvida, ela deve procurar primeiro a atenção básica e, sim, havendo a necessidade de uma avaliação do oncologista, ela é encaminhada para a gente através do sistema de regulação. Quebrar o protocolo aqui, caso alguém queira consultar com o senhor, sim, existe uma clínica pessoal, pode passar o merchan aí, fica à vontade. Sim. Eu atendo na KCM, certo? Sim. Os conveniados. Sim. Eu atendo na Oncovita, sim, certo? E atendo também no CEON. Eu atendo nessas clínicas privadas e a gente fica à disposição, se alguém quiser conversar comigo, tudo a gente fica às ordens. Tá ok, então, doutor Paulo, muito obrigado. Obrigado, dona Melinda. Eu que agradeço. Fica o recado, fica o aviso dele, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez, reforçar, muito bom conversar com vocês. Muito bom saber que existem pessoas ainda que passam por isso, né? Eu não conheço, mas eu não conheci hoje, mas sim, uma pessoa muito bem-humorada, né? Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Né? Eu tenho a mãe de uma das nossas fisioterapeutas, eu trabalho numa clínica que passou também por isso. Ela se tratou pela Caceres, provavelmente com o senhor, não sei, talvez. E é muito, muito bom ver a vitória, né? Isso é muito gostoso. É isso aí. E para ver isso, basta se cuidar. Fica o aviso, fica o apelo, né? Não só nesse mês de conscientização, mas sim todos os meses do ano. Se cuide. Saúde não é brincadeira. Assim como a pandemia serviu para nós se cuidarmos, se protegermos, o câncer também, principalmente para as mulheres. O câncer de mama é arriscado, é perigoso e acaba com vidas. Se sentiu algum sintoma, se sentiu alguma dor, procure um médico, procure um especialista. Fica o alerta, fica o aviso do programa Fala Comigo, através do Dr. Paulo, da Dona Melinda e de toda a nossa equipe. Se cuide, saúde em primeiro lugar. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estamos de volta com um bloco musical com ela, Liliane Monteiro. Vai ter música aí ou não? Tem música, daqui a pouco estamos de volta aqui no seu Fala Comigo. Tá aí, 7 horas e 46 minutos. Você acompanhou o bloco Papo de Quinta, né, Bruno? Interessantíssima a pauta de hoje, né? Interessantíssimo e importante, né? Né, com certeza. Foi muito gostoso, cara. E ó, Liliane, o que você achou, Liliane? Muito bom, eu achei muito gostoso mesmo. Bruno? Não, e ver um médico tão novo, mas Nossa, seguro, né? De verdade, maravilhosão ele. E fica aí o alerta pra você, né? Se cuide, você mulher, Entendi que né? sua mãe tinha que tirar a foto do lado dele, né? Porque ele é fogo. Não, mas assim, Não, mas eu tô falando do suporte. sim, Cara, logicamente, eu eu acho fiquei que tranquila dele falando, imagina sua mãe dando que... Agradecer mais uma vez a Santa Casa de Campo Grande por ter Porque, liberado, cara, né? Deve passar uma tranquilidade, assim, tipo, né? Apesar da seriedade da doença e tudo mais. Se falar em câncer, a gente já assusta, né? Uhum. Mas eu imagino a tranquilidade que ele deve ter passado pra sua mãe, o apoio, tudo isso. porque na verdade assim, tem que ter uma pessoa mesmo que, Né? calma, aquela Sim. que passa segurança. Não só pra minha mãe, mas pra qualquer Pra paciente. todo mundo. né? Eu sei, Com mas certeza. tranquilo daqui, gente. A gente fica assim, né? Né? Parece Meu Deus. que tem uma... Você dá uma Com respirada. certeza. São 7 horas e 47 minutos, aí fica a deixa pro mês que vem, né, Bruno? Você que tá chegando perto de lá. Mês dos homens, mês do toque. Próximo
A próstata. Tá chegando perto, não. Tá chegando? Ele tem. Já passou, já, gente. Já Você fez tá ano passado? tá grisalho. Alô, doutor Jamal. É o Jamal, o Otávio já... Ah, não vou não, que... Ah, e aí? Ah, te lascar. Sai fora. Sai fora. Programa das revelações. Não, mas ficou, tô falando sério, ficou... Fora, rapaz. Ficou, não, deixa eu falar aqui. Ah, e aí? Ah, Não vai deixar você sair. ficou a deixa pro mês que vem a gente Voltaram a ter... visitar o Dr. Jamal. Né, junto com o Bruno, eu vou acompanhar porque ele vai sair mancando de lá, eu vou ter que levar ele em casa depois. Ele sabe que sai mancando. Ficou a deixa pro mês que vem a gente trazer, né? Eu falei com o Lucas lá, assessoria de imprensa da Santa Casa, trazer um profissional da saúde do homem pra falar também sobre o Novembro Azul. Fica a deixa, né, Bruno? Mês que vem a gente fazer essa pauta, né? É o Bruno. É o Bruno pra falar sobre Novembro Azul, como que foi, como Novembro que Azul. você sentiu fora o dedo. Eu não senti nada, porque eu não fiz Você tá desse jeito, Não senti nada. Fora o dedo, o que você sentiu? Vamos lá então, 7 horas e 49 minutos, como prometido, o bloco musical é com ela, Liliane Monteiro, é contigo. Sou eu. É contigo, minha querida. Vai lá então, pra encerrar o nosso programa com chave de ouro, daqui a pouco tem umas considerações finais, são 7h49, música, Só Liliane. pra encerrar mesmo, vamos agradecer, já vou agradecendo todo mundo. E vamos mandar um bem tranquilinha, paciência do Lenine. Maravilha. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para não. Será que tempo lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. A vida é... Perdi o tom, gente. Mesmo quando... Eu perdi o tom da música. A música é muito linda, mas ela vai chegando no meio e eu perco o tom dela. Ah, ok, quem sabe faz ao vivo. Liliane Monteiro no seu Papo de Quinta ainda, né? Sorry. Papo de Quinta aí, vamos. Sorry. Mais uma aí, Liliane. O que foi? Tá aparecendo o viola aí? O som tava bem baixo do violão, mas não É, mas... funcionou ele não. É. Então tá. Tocar mais alto. Qual que é a... Eu não... Eu sei lá, preparei essa. Gente, eu tô descontraída aqui, tá? Não sou assim desleixada, não. Não tô desleixada.
Mas é que eu achei que eu não ia tocar mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Mentira, eu achei que eu ia tocar, mas... Programa ao vivo, 7 horas e 51 minutos aqui na sua Rádio Jara. Vamos lá de música com ela, Liliane Monteiro. Lembrando que quinta-feira que vem, gente, é mais bloco musical. Ainda não confirmado, vou deixar aí já em cima. Vamos receber Aurélio Miranda no nosso programa Papo de Quinta. Mais uma da classe musical do Mato Grosso do Sul que tem história para contar na música. Aurélio Miranda, provavelmente na semana que vem, aqui no Papo de Quinta. Liliane. Vamos. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Oh, 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 oh. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Preto e branco, eu tô sem corda, toda hora eu erro a nota. Me arrebentou uma corda aqui, gente. Preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta e assim tudo muda mesmo sem mudar. Pai se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi, só ouvi dizer, quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Oh, 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 oh. Tá aí, Liliane Monteiro, são 7 horas e 55 minutos. Antes de continuar com mais música para encerrar o programa, considerações finais, né, Bruno? Liliane, fala alguma coisa aí? Eu quero agradecer, sempre agradecer, gente, pela semana, por vocês. E é muito bom estar aqui sempre. Beijos a todos os meus amigos que estão assistindo. A minha queridíssima mulher, namorada, sei lá o que. Minha vai bater quando chegar, mentira. Daiane Freitas, que está em casa com os meus filhos, cachorros e gatos. E agradecer a vocês sempre. Pensa na gataiada que ela tem misericórdia. Gente. Vocês são maravilhosos. Bruno Monte. Desde já, queria deixar o telefone de contato, né? Quem quer levar Liliane Monteiro para o seu barzinho, sua casa de show. Cadê aquele barulhinho da caixa registradora? Hein? Eu achei que ele tava brincando, mas ele vai mesmo fazer o primeiro chão. É, o 67 DDD Vai lá! 999397918. Filhinho da mamãe, repete. 67999397918. Liliane Monteiro. E pra você que quer anunciar no nosso programa, você comerciante, você amigo, você amiga, que quer trazer o seu comércio pro Fala Comigo, qual é o telefone, Bruno? É o 67992578284. Tem o outro, que é o 67DD, logicamente. O 998929272. Mais alguma consideração final? Sim, e quem quer segurança para a sua família, para a sua empresa, sua frota, tem a Tag Rastrek. Fazer um orçamento com o Leonardo Franco ou comigo, Bruno Monte. Vamos apresentar a melhor solução para você, empresário, tá? Fica a dica aí, é o mesmo telefone de contato, que é o 67-99257-8284. Beleza? É isso aí. Brucutu! Ou o telefone 47999281931. Leonardo Franco. Namoros. Ah, mentira. Ei. Vai com calma. Já perdeu 3 contatos ali já. Já, aqui já era, né? Vai lá. Ali foi... Eu tô de olho no celular dele aqui, eu só vi uns 4, 5 contatos Não, aqui nessa já. brincadeira já foi bloqueado em 3 Né? contatos dele. Fala, Brucutu, fala. Fala, Brucutu. Vamos oficializar. Nas redes sociais, programa
E qual que é a página da Tag Rastrek? Tag Rastrek, lá no Facebook. Segue a gente lá, qualquer coisa a gente responde o inbox lá também. Vocês que não conseguiram anotar o número, lá na página do nosso Facebook tem os números do meu e do Bruno, e também a gente atende via inbox lá. Dá uma chamadinha. É isso aí, então com essas considerações finais nós ficamos por aqui, prometendo voltar na próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, com o seu Fala Comigo, aqui na sua Rádio Jara. Bruno, mais alguma coisa? E lembrando, meus amigos, domingo às 16 horas, a gravação do DVD Patrícia e Adriana, no Parque do Peão, né? CLC, no CLC. CLC. Laço comprido. Ó, estaremos lá, se Deus quiser, fazendo a cobertura, eu, Leonardo Franco, Liliane Monteiro, beleza? Tamo com vocês aí, filho. É isso aí, agradecendo toda a audiência, toda a paciência de você. Essa turma vai estar lá no CLC. Alô, Patrícia Adriana. Alô, Flávio Guedes. Essa turma doida vai estar lá, viu? Porque eu vou, mas na próxima quinta-feira eu estarei de volta com essa equipe maravilhosa. Porque aqui é o seu, o meu, o nosso... Fala Comigo! Um beijo pra toda a nossa audiência em todo o Mato Grosso do Sul. Amor, amanhã eu tô aí. Beijo, tchau! O Expresso Queiroz está esperando ele agora. Liliane Monteira, contigo é música, não Fala Comigo. Tava triste, tristinho, mas sem gás que eu topo moda magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Três Lagoas ou da Lavão. Negro, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vidro, desejar bom dia, de beijar o português à padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português à padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português à padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português à padaria. Mamá, oh mamá, oh mamá, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mamá, oh mamá, oh mamá, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Tá aí.